O ar de Brasília, no inverno, era uma lâmina seca que cortava a pele e prometia poder. Dentro dos muros da mansão, no Lago Sul, no entanto, a atmosfera era outra. Era um ar artificial, umidificado e perfumado com lírios brancos, mantido a uma temperatura constante, que negava a existência de qualquer mundo exterior, de qualquer desconforto. Lúcia conhecia aquele ar melhor do que o seu próprio. Havia quase 10 anos que o respirava, primeiro como faxineira, depois arrumadeira e, por fim, como a governanta não oficial da casa do senador Cássio Amaral, uma posição de confiança silenciosa que ela conquistara com a mesma discrição com que limpava as pratarias da família. Lúcia movia-se pela casa como uma sombra funcional. Seus passos eram inaudíveis sobre os tapetes persas, suas mãos ágeis ao arrumar uma almofada de seda desalinhada ou ao retirar uma taça de cristal esquecida sobre o piano de cauda. Ela era uma peça da mobília, uma engrenagem invisível na máquina que projetava a imagem impecável dos Amaral para o resto do Brasil. E era precisamente essa invisibilidade que lhe permitia o seu maior tesouro, o seu mais perigoso segredo. Ricardo Amaral, o filho mais novo, era a anomalia dourada da família. Enquanto seu irmão mais velho seguia a cartilha política do pai com uma seriedade quase fúnebre, Ricardo flutuava pela vida com o charme displicente de quem nunca precisou lutar por nada. Tinha o sorriso fácil do pai, mas sem o peso da ambição nos olhos. Era advogado por formação, mas socialite por vocação. E era o homem que, nas madrugadas silenciosas, quando o resto da casa dormia o sono dos justos e dos poderosos, encontrava o caminho para o pequeno quarto de Lúcia nos fundos da propriedade. O romance deles era um tecido de momentos roubados, um toque de dedos quando ela lhe servia o café, um olhar prolongado através do jardim enquanto ele lia o jornal na varanda, e as noites. As noites eram um universo à parte, um reino de sussurros e pele contra pele, onde as barreiras de classe e poder se dissolviam no calor do desejo. No escuro do seu quarto modesto, ele não era o herdeiro de um império político. Era apenas Ricardo. E ela não era a doméstica. Era Lúcia, uma mulher cuja paixão a consumia com a força de uma febre. Um dia a gente foge daqui, ele sussurrou certa noite, o rosto enterrado nos cabelos escuros dela. Compramos uma casinha em Pirenópolis e eu vou te encher de filhos. Esqueço essa vida, esse circo de Brasília. Lúcia sorria no escuro, mas não acreditava. Sabia que as palavras dele eram parte do jogo, da fantasia que alimentava a paixão. Ricardo era feito de promessas etéreas, como a fumaça do seu charuto cubano. Mas o corpo dele, a forma como ele a tocava, isso era real. Era a sua verdade, e ela se agarrava a ela com a força de quem se afoga. A matriarca da família, Beatriz Amaral, era o oposto do filho. Era uma mulher de uma retidão assustadora, cuja vida era um roteiro de missas dominicais na Catedral Metropolitana, chás de caridade e jantares protocolares. Sua fé era a espinha dorsal da família, a armadura moral que o senador vestia em público. Beatriz via em Lúcia um reflexo de sua própria devoção. Gostava da forma contida da moça, de sua presença assídua na mesma igreja, de seu silêncio respeitoso. Você é uma boa menina, Lúcia, Beatriz lhe disse uma tarde enquanto a observava lustrar um crucifixo de prata. Teme a Deus, isso é raro hoje em dia. Lúcia apenas assentiu, o coração martelando no peito. O temor que sentia não era apenas divino. Temia que aquela mulher, com seu olhar, que parecia perscrutar a alma, pudesse ver através dela, enxergar os vestígios dos beijos do filho em sua pele. Naquela semana, a casa fervilhava com uma energia diferente. Havia uma tensão velada sob a polidez habitual. O senador passava horas trancado em seu escritório, a voz grave alterando-se em telefonemas ríspidos. Lúcia, ao servir o uísque, ouvia fragmentos de conversas. Delação, imprensa, abafar o caso. Sabia, pelos jornais que lia às escondidas, que uma investigação de corrupção se aproximava perigosamente do círculo do senador. Ele era um homem poderoso, um titã no tabuleiro de xadrez de Brasília, mas até os titãs podiam sangrar. Foi nesse clima de tempestade iminente que Beatriz decidiu que a família precisava de uma demonstração de força, de normalidade.
Precisavam de uma celebração, e a oportunidade perfeita surgiu. Vamos oficializar o noivado de Ricardo, ela anunciou. Durante o jantar, uma noite, a voz dela tinha o poder de um decreto real. Já é hora. Sofia é uma moça de família exemplar. O pai dela, o deputado Valença, é um aliado crucial neste momento. Lúcia, parada junto ao aparador, sentiu o ar faltar em seus pulmões. A bandeja de prata em suas mãos pareceu pesar uma tonelada. Ela olhou para Ricardo do outro lado da mesa. Ele a encarou por um segundo, um brilho de pânico em seus olhos, antes de desviar o olhar para o prato e sorrir para a mãe. Claro, mamãe. O que a senhora achar melhor, ele disse, a voz perfeitamente calma. Sofia é uma mulher maravilhosa. O senador sorriu satisfeito. Era um movimento estratégico, uma aliança selada com champanhe e canapés. Uma cortina de fumaça dourada para esconder a podridão que se alastrava nos bastidores. Naquela noite, Ricardo não foi ao quarto dela, nem na noite seguinte. Lúcia deitava-se na cama, estreita, o cheiro dele ainda impregnado nos lençóis, e sentia um frio que não vinha da secura do inverno. Era o frio do abandono. Na terceira noite, ele apareceu. Entrou sem fazer barulho, a silhueta escura contra a luz da lua. Não disse nada, apenas a beijou com uma urgência desesperada, como se quisesse apagar a realidade com a força do seu desejo. Não significa nada, ele sussurrou depois, a respiração ofegante. É só política, Lu. Você entende? Não entende? É só um teatro. Lúcia não respondeu. Apenas o abraçou com mais força, cravando as unhas em suas costas. Ela queria acreditar. Precisava acreditar. Mas pela primeira vez, a fantasia parecia frágil, transparente. E através dela, Lúcia podia ver a verdade dura e fria que sempre estivera ali. Ela era o segredo, a diversão. Sofia era o noivado, a aliança, o futuro. Os preparativos para a festa começaram no dia seguinte, transformando a mansão num caos de floristas, decoradores e chefes de cozinha. Lúcia supervisionava tudo com uma eficiência robótica, o coração encapsulado em gelo. Ela se movia pelos cômodos que em breve celebrariam a união do homem que amava com outra mulher, e em seu ventre, uma pequena e desconhecida semente de vida começava a germinar, uma promessa silenciosa que estava prestes a explodir e consumir a todos. O palco para a grande tragédia dos Amaral estava montado e Lúcia, a serva invisível, estava no centro dele. A noite da festa de noivado caiu sobre Brasília como um manto de veludo escuro salpicado de estrelas e luzes artificiais. A mansão dos Amaral era uma joia incandescente à beira do Lago Paranoá, um farol de poder e opulência que atraía a elite da República como mariposas a uma chama. Carros blindados deslizavam pelo portão, depositando um fluxo constante de políticos, empresários, juízes e suas esposas adornadas, todos trazendo sorrisos polidos e interesses ocultos. Lúcia vestia seu uniforme preto e branco, impecavelmente passado, uma armadura de profissionalismo que mal continha o tumulto em seu peito. Sua função era garantir a perfeição, orquestrar a dança silenciosa dos garçons, certificar-se de que cada taça de champanhe estivesse sempre cheia, que cada sorriso dos anfitriões fosse refletido pela eficiência da equipe. Ela era a maestrina de uma ópera na qual seu próprio coração estava sendo esquartejado. Ela viu Ricardo receber os convidados ao lado de Sofia. Ele estava deslumbrante em um terno de corte italiano, o sorriso carismático firmemente no lugar. Sofia Valença era exatamente o que se esperava, elegante, de uma beleza clássica e contida, com o brilho de quem nasceu para ocupar aquele tipo de salão. Eles eram a imagem da perfeição, um casal de propaganda para a aristocracia brasileira. Ao lado deles, o senador Amaral e Beatriz cumprimentavam a todos, a imagem da estabilidade familiar, uma fortaleza contra os rumores que circulavam nos corredores do Congresso e nas colunas de jornais. Cada vez que seus olhos cruzavam com os de Ricardo, ele lhe oferecia um micro sorriso, um piscar de olhos quase imperceptível, como se partilhassem um segredo divertido. Mas para Lúcia, não havia mais diversão. Cada sorriso dele para Sofia era uma facada. Cada toque casual dele no braço da noiva era um insulto.
O teatro que ele havia mencionado era mais real, mais sólido do que qualquer promessa sussurrada na escuridão de seu quarto. Enquanto circulava com uma bandeja de canapés de foie gras, ela ouvia fragmentos de conversas. O nome do senador era mencionado em murmúrios, sempre seguido por uma pausa, um olhar para os lados. A investigação era o fantasma indesejado na festa, uma presença que o brilho dos lustres de cristal não conseguia dissipar. Cássio é um sobrevivente, um deputado barrigudo disse a um ministro do Supremo. Ele sabe jogar o jogo. Essa aliança com Valença vem na hora certa. O jogo. Tudo era um jogo. E ela, Lúcia, era apenas uma peça descartável. O mal-estar que a vinha acompanhando nos últimos dias intensificou-se. Não era apenas emocional, era uma náusea física, uma tontura súbita que a forçou a se apoiar na parede do corredor de serviço. O cheiro forte dos lírios, que antes ela achava sofisticado, agora lhe revirava o estômago. Ela levou a mão ao ventre, um gesto instintivo e um pensamento terrível, uma semente de pânico, começou a brotar em sua mente. Ela se recompôs e voltou para o salão. O momento dos discursos havia chegado. O senador Amaral subiu a um pequeno palco, já taça em mãos. Falou sobre família, sobre valores, sobre o futuro brilhante dos noivos e sutilmente sobre a força das alianças em tempos turbulentos. Era uma performance magistral de um homem acuado, tentando projetar controle. Então foi a vez de Ricardo. Ele pegou o microfone, o olhar varrendo a multidão antes de pousar em Sofia. Eu nunca fui um homem de planos, ele começou, com seu charme autodepreciativo. Sempre preferi o improviso. Mas então eu conheci Sofia. E pela primeira vez na vida, eu vi o futuro. Um futuro claro, sólido. Um futuro que eu quero construir, tijolo por tijolo, ao lado desta mulher incrível. Ele se virou para ela e ergueu a taça. A Sofia, minha noiva, meu futuro. O salão explodiu em aplausos. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Meu futuro. A frase ecoou em sua mente, aniquilando todas as noites, todos os sussurros, todas as promessas de uma casinha em Pirenópolis. Aquele era o futuro dele, um futuro do qual ela nunca faria parte. Foi então que a certeza a atingiu. Não era apenas um pensamento, era um conhecimento visceral, uma verdade biológica que se impôs sobre o caos emocional, a náusea, o cansaço, o atraso em seu ciclo que ela atribuíra ao estresse. Tudo se encaixou. Ela se retirou para o banheiro dos funcionários, o coração batendo descompassado. As mãos tremiam enquanto ela tentava se agarrar à pia de louça branca. Olhou para seu reflexo no espelho. O rosto era o mesmo, mas tudo por trás dos olhos havia mudado. A mulher, que a encarava de volta, não era mais uma amante sonhadora. Era uma mulher traída, enganada. E ela agora sabia, com uma certeza que a gelou até os ossos, era a portadora de um segredo muito maior e mais perigoso do que um simples caso de amor. Ela estava grávida, grávida de Ricardo, grávida do noivo, que brindava ao seu futuro com outra. O som da festa, os risos, a música, pareciam vir de outro planeta. Ali, naquele pequeno banheiro estéril, o mundo de Lúcia havia se partido em dois. O futuro, que Ricardo acabara de reivindicar com tanto orgulho no salão principal, não pertencia mais apenas a ele e Sofia. Um novo futuro, pequeno e frágil, mas insistente, crescia dentro dela. Ela voltou para a festa, a bandeja agora firme em suas mãos. Ninguém notou a mudança em seu semblante. Para todos ali, ela continuava sendo a governanta eficiente, a sombra funcional. Mas a sua invisibilidade tinha um novo propósito. Não era mais um véu para esconder um amor proibido, mas um manto para ocultar uma arma. Ela observou Ricardo beijar Sofia sob os aplausos dos convidados. Observou a satisfação no rosto do senador e a serenidade piedosa de Beatriz. Eles celebravam uma união, uma aliança, a continuidade de sua dinastia. Mas Lúcia sabia que não era uma celebração. Era uma contagem regressiva. A bomba relógio estava em seu ventre e o pavio acabara de ser aceso. Os dias que se seguiram à festa foram um borrão de ansiedade e silêncio. Lúcia movia-se pela mansão como um autômato, seu corpo executando as tarefas de sempre, enquanto sua mente corria em círculos,
presa no labirinto da sua nova realidade. A certeza da gravidez era uma presença constante, uma pedra quente em seu ventre que era, ao mesmo tempo, um milagre e uma sentença. Precisava contar a Ricardo. A fantasia de uma fuga para Pirenópolis estava morta, mas a responsabilidade era real, e uma parte tola de seu coração ainda esperava que a notícia despertasse nele algo mais do que o pânico. Ela esperou por uma oportunidade, por um daqueles momentos roubados que antes eram a base de sua relação. Mas Ricardo a evitava. Ele passava os dias fora, em reuniões com Sofia e sua família, e as noites em jantares e eventos sociais. A distância entre o quarto dela e a casa principal nunca pareceu tão vasta. Finalmente, depois de quase uma semana de um silêncio torturante, ela o encurralou. Era tarde da noite, ele chegava de algum evento, o cheiro de uísque e perfume feminino pairando sobre ele. Ela o esperou no corredor escuro que levava à ala de serviço, um lugar de transição entre os dois mundos deles. "Ricardo, precisamos conversar", ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Ele se assustou, o rosto se contraindo em irritação antes de se suavizar em seu charme defensivo. "Lu, agora não é uma boa hora. Estou exausto. Tem que ser agora. É importante." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Olhou para os lados, paranoico. "Aqui não. Me encontre na casa da piscina em 5 minutos e, pelo amor de Deus, não deixe ninguém te ver." A casa da piscina, antes um ninho de encontros apaixonados, agora parecia fria e estéril sob a luz azulada da água. Ricardo já estava lá, andando de um lado para o outro. "Então, o que é tão urgente que não podia esperar?" Ele perguntou impaciente. Lúcia respirou fundo. "Eu estou grávida." As palavras pairaram no ar úmido entre eles. Ricardo parou de andar. Ele a encarou, os olhos se arregalando lentamente enquanto processava a informação. Por um instante, ela viu um flash de algo que poderia ser choque, talvez até medo, mas foi fugaz. O que veio a seguir foi uma transformação. O Ricardo charmoso e despreocupado se desintegrou e em seu lugar surgiu um estranho, um homem com o olhar frio e calculista de seu pai. "Você tem certeza?" ele perguntou, a voz baixa e perigosa. "Sim, tenho certeza absoluta." Ele riu, um riso curto, sem humor. "Isso é impossível, nós nos cuidamos." "Cuidar-se às vezes não é o suficiente, Ricardo, e você sabe disso." Ele se aproximou dela, o cheiro de álcool mais forte. Não, isso não vai acontecer. Você entende? Minha vida está acertada. O noivado, a família de Sofia, a carreira do meu pai. Não há espaço para isso." A frieza dele era como um soco no estômago. "Espaço para isso? Isso é seu filho, Ricardo." "Não seja dramática, Lúcia," ele disse, o tom agora condescendente. "Olha, eu gosto de você. Nós nos divertimos. Mas sempre soubemos o que era isso. Era um jogo. Você não pode, de repente, querer mudar as regras." "Eu não mudei nada. Aconteceu." Ele se afastou, enfiando as mãos nos bolsos, a postura de um homem encurralado procurando uma saída. Tudo bem. Tudo tem solução." Ele tirou a carteira do bolso do paletó, abriu-a e tirou um maço de notas. Eram notas de R$100, uma quantia que para ela era uma fortuna. Ele as estendeu para ela. "Pegue isso," ele disse, a voz agora desprovida de qualquer emoção. "É mais do que o suficiente. Vá a uma clínica. Uma boa, discreta. Resolva este problema. Depois, se quiser, eu te arrumo um bom dinheiro para você sumir, começar de novo em outro lugar, longe daqui." Lúcia olhou para o dinheiro na mão dele, depois para o rosto dele. O homem que ela amava, o homem a quem entregara seu corpo e seus sonhos, estava lhe oferecendo dinheiro para apagar a existência do próprio filho. A humilhação foi um ácido que queimou sua garganta, cegando-a com lágrimas de raiva e dor. "Resolver o problema," ela sussurrou, a voz embargada. "Meu filho não é um problema." "Ele é um problema para mim!" Ricardo explodiu, a voz ecoando na casa silenciosa. "Ele é um escândalo esperando para acontecer. Você tem ideia do que isso faria com meu pai? Com minha mãe? Comigo? Você quer destruir tudo?" Naquele momento, Lúcia entendeu. Não se tratava dela, nem mesmo do bebê. Tratava-se da imagem, da carreira, da conveniência. Ela era um erro de cálculo, uma ponta solta que precisava ser cortada.
O amor que ela sentia, que ela acreditava ser correspondido, era uma ilusão que ela mesma havia criado. Ela não pegou o dinheiro, apenas o encarou, deixando que ele visse a profundidade do seu desprezo. O coração dela, que havia se partido na noite da festa, agora se transformava em algo duro e afiado. A dor estava se cristalizando em fúria. "Guarde seu dinheiro, Ricardo", ela disse, a voz agora estranhamente calma. "Você vai precisar dele." Ela se virou e saiu, deixando-o parado sob a luz fria da piscina. Cada passo de volta para seu quarto era um passo para longe da mulher ingênua que ela havia sido. A traição de Ricardo não a havia apenas ferido, a havia transformado. Enquanto caminhava, as vozes abafadas do senador em seu escritório, as conversas sobre investigações e delações voltaram à sua mente. Antes, eram apenas ruídos de fundo do mundo dos patrões. Agora, soavam como uma oportunidade. A família Amaral queria que ela e seu filho desaparecessem. Eles queriam resolver um problema. Pois bem, Lúcia pensou, a mão protetoramente sobre o ventre, eles tinham um problema. Mas não era ela. O problema eram eles mesmos. E ela, a serva invisível, a amante descartada, seria quem os faria pagar. A vingança, assim como o seu filho, começou a crescer dentro dela, silenciosa e implacável. O luto pelo amor perdido foi breve, suplantado por uma clareza fria e cortante. Lúcia agora via a mansão não como um lar, mas como um campo de batalha. Cada objeto de luxo, cada sorriso polido, cada gesto de normalidade era parte da fachada que ela pretendia demolir. Sua invisibilidade, antes uma condição de seu emprego, tornou-se sua maior arma. Ela continuou suas tarefas com uma eficiência impecável, sua expressão serena desmentindo a tempestade que se formava dentro dela. Ela observava, ela ouvia. Seu foco se voltou para Beatriz Amaral. A matriarca, com sua fé inabalável e sua devoção cega à imagem da família, era a rachadura na armadura dos Amaral. Beatriz não era cúmplice da corrupção do marido por maldade, mas por uma ignorância deliberada, uma recusa em ver a escuridão que financiava seu mundo de caridade e privilégios. Lúcia entendia que a fé de Beatriz era, ao mesmo tempo, sua força e sua maior vulnerabilidade. O elo entre elas, a igreja, tornou-se o palco de Lúcia. Ela intensificou sua participação, chegando mais cedo para as missas na catedral, oferecendo-se para ajudar na organização de eventos de caridade que Beatriz patrocinava. Ela nunca era intrusiva, sempre humilde e prestativa. "Lúcia, você é uma bênção", Beatriz disse um dia, após um evento bem-sucedido. "Não sei o que faria sem sua ajuda. Você me traz paz." Lúcia apenas sorriu, um sorriso contido que escondia a satisfação gélida de seu progresso. A paz que ela trazia era o silêncio antes do furacão. Em casa, ela se tornou a confidente silenciosa de Beatriz. A pressão sobre o senador estava aumentando. A imprensa, farejando sangue, circulava a investigação como tubarões. O senador estava cada vez mais irritado e paranoico, e sua frustração recaía sobre a esposa. Era para Lúcia que Beatriz se voltava, não para desabafar sobre os crimes do marido, mas sobre o peso em sua alma, a angústia de ver seu mundo ameaçado. Numa tarde chuvosa, Beatriz estava particularmente abalada. Um jornalista publicara uma matéria insinuando a existência de contas no exterior em nome de empresas de fachada. O senador tivera um acesso de fúria, quebrando um vaso de cristal na sala de estar. Lúcia encontrou Beatriz na pequena capela particular da mansão, rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora. Ela se ajoelhou a uma distância respeitosa. "Ele não é um homem mau, Lúcia", Beatriz sussurrou mais para si mesma do que para ela. "Ele fez o que precisava ser feito, pela família, para nos proteger. Todos eles fazem isso. É o jogo de Brasília." Lúcia permaneceu em silêncio, deixando que a angústia de Beatriz preenchesse o espaço. "Ele diz que é tudo uma armação, que a construtora Medeiros armou para ele", continuou Beatriz, a voz embargada. "Disse que o dinheiro que mandou para aquela conta na Suíça, a conta da Bellatrix Investimentos, era apenas um pagamento antigo, uma dívida de honra, nada a ver com as ICAs, licitações. Mas quem vai acreditar nisso agora?" Lúcia sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Bellatrix Investimentos.
O nome ficou gravado em sua mente. Ela não demonstrou reação, apenas se aproximou e colocou uma mão reconfortante no ombro de Beatriz. A senhora precisa ter fé, dona Beatriz. A verdade sempre prevalece. Naquela noite, depois que a casa inteira adormeceu, Lúcia foi para a biblioteca do senador. Ela nunca havia entrado ali sem permissão. Com o coração batendo forte, ela começou a procurar. Não sabia exatamente o que, mas o nome era sua bússola. Em uma das gavetas, da escrivaninha trancada com uma chave simples, que ela sabia que ele guardava em um livro de Cícero, ela encontrou uma pasta de couro. Dentro, havia extratos bancários, contratos, documentos de transferência. E lá estava o nome, Bellatrix Investimentos. E ligado a ele outro nome, o de um diretor, um laranja, que ela reconheceu como sendo o de um antigo motorista da família, demitido anos atrás. Ela não podia levar os documentos. Seria arriscado demais. Mas ela tinha um celular. Com as mãos trêmulas, fotografou cada página, cada assinatura, cada número de conta. Cada clique da câmera era um prego no caixão da família Amaral. Ao voltar para seu quarto, ela olhou para a imagem do ultrassom que fizera às escondidas, a primeira foto de seu filho. Era apenas uma mancha cinzenta, um pequeno feijão de vida. Mas era tudo para ela. Era o seu futuro. E as fotos no celular eram a garantia desse futuro. A dor da traição de Ricardo ainda estava lá, uma brasa dormente em seu peito. Mas agora ela estava coberta por uma camada espessa de propósito. Não era mais apenas vingança, era justiça. Uma justiça distorcida, pessoal, mas ainda assim, justiça. Beatriz acreditava que a verdade sempre prevalecia. E Lúcia, com as provas digitais guardadas em seu telefone, estava prestes a garantir que a verdade, a sua verdade, viesse à tona. Ela agora tinha a arma. Só precisava encontrar a coragem para puxar o gatilho. A coragem veio não como uma onda avassaladora, mas como uma maré lenta e inexorável. Lúcia passou 2 dias com as fotografias queimando em seu celular, um segredo nuclear guardado a poucos metros da família que ela pretendia destruir. Ela repassou o plano em sua mente 1000 vezes, antecipando cada risco, cada possível falha. Um passo em falso e ela seria esmagada. Mas a imagem do rosto de Ricardo oferecendo-lhe dinheiro, a frieza em sua voz ao chamar seu filho de problema, era o combustível que aniquilava seu medo. Ela sabia que não podia ir diretamente à polícia ou ao Ministério Público. Seria a palavra de uma doméstica contra a de um dos homens mais poderosos da República. Precisava de um intermediário, alguém que pudesse usar a informação sem expô-la imediatamente. A imprensa. Havia um jornalista em particular, Vicente Alencar, conhecido por sua tenacidade e por não ter medo de peixes grandes. Sua coluna em um jornal de circulação nacional era leitura obrigatória em Brasília, e ele vinha cobrindo a investigação contra o senador Amaral com um afinco quase pessoal. Lúcia comprou um celular pré-pago e um chip novo em uma banca de jornal longe do Lago Sul. Em sua folga, foi a um shopping center lotado, um lugar anônimo no meio da multidão. Sentou-se na praça de alimentação, o barulho das conversas e o cheiro de fast food, criando um casulo de normalidade que contrastava com a gravidade de seu ato. Com o coração martelando contra as costelas, ela enviou uma mensagem para um número que encontrou no site do jornal. Um contato geral para pautas. A mensagem era curta e anônima. Para Vicente Alencar. Tenho provas concretas sobre o caso do senador Amaral. Contas, nomes, Bellatrix Investimentos. Ela enviou e desligou o aparelho, o corpo tremendo. Parecia um ato pequeno demais para o tamanho de suas consequências. Por um momento, duvidou. Talvez a mensagem fosse ignorada, perdida no mar de informações que um jornalista como ele devia receber todos os dias. Mas 20 minutos depois, ela ligou o aparelho novamente. Havia uma resposta. Quem é você? Como posso verificar isso? Lúcia respirou fundo. Era real. O anzol havia sido mordido. Ela enviou uma única foto, um extrato da conta da Bellatrix com uma transferência de valor vultoso da construtora Medeiros, e digitou: isso é real. O resto virá quando eu tiver garantias de proteção. Publique sobre a Bellatrix. Mostre que você sabe. Depois eu entro em contato. Ela desligou o telefone e o quebrou.
Retirou o chip, partiu-o em dois e jogou os pedaços em latas de lixo diferentes. O ato foi catártico. O primeiro tiro havia sido disparado. 2 dias depois, a bomba explodiu. A coluna de Vicente Alencar trazia uma manchete bombástica. Bellatrix, a estrela secreta na constelação de 1200 Amaral. O artigo não continha todas as informações, mas citava a empresa de fachada, a ligação com a construtora e a existência de uma conta na Suíça, sugerindo que sua fonte tinha provas documentais. A reação na mansão Amaral foi imediata e vulcânica. Lúcia serviu o café da manhã em meio a uma atmosfera de pânico e fúria. O senador andava pela sala de jantar como um animal enjaulado, o jornal amassado na mão. "Quem vazou isso? Quem?" Ele gritava ao telefone com seu advogado. "Tem um traidor dentro da minha casa, dentro do meu partido." Beatriz tentava acalmá-lo, mas seus olhos estavam cheios de pavor. A fé dela era forte, mas o medo do escândalo, da humilhação pública, era mais forte ainda. Ricardo, pela primeira vez, parecia genuinamente abalado. O problema não era mais um caso secreto ou uma gravidez indesejada. Era a ruína de sua família, a aniquilação de seu futuro de privilégios. Durante a tempestade, ele viu Lúcia no corredor. Havia uma suspeita em seus olhos, uma pergunta que ele não ousava fazer. Ele se aproximou dela. "Você não sabe de nada sobre isso, sabe, Lúcia?" Ele perguntou, a voz baixa. Lúcia o encarou, a expressão perfeitamente neutra. "Eu só sei o que leio nos jornais, senhor. É uma pena o que estão fazendo com sua família." A resposta o desarmou. A sua submissão habitual, a sua aparente simplicidade, era a sua melhor defesa. Ele não conseguia conceber que a mulher que ele considerava fraca e insignificante pudesse ser a arquiteta de tal caos. Ele assentiu, ainda desconfiado, e se afastou. Naquela noite, Lúcia usou outro celular descartável para entrar em contato com Vicente Alencar novamente. Eles combinaram um sistema seguro para que ela pudesse enviar o resto das fotos. Ela se tornou uma fonte anônima, uma garganta profunda, operando do coração do império inimigo. A cada nova matéria de Alencar, o cerco se fechava em torno do senador. O Ministério Público, agora com um caminho claro a seguir, intensificou a investigação. Advogados entravam e saíam da mansão em todas as horas do dia e da noite. A harmonia artificial da Casa dos Amaral havia se quebrado, revelando as rachaduras profundas de medo e desconfiança. Lúcia observava tudo, uma deusa silenciosa da retribuição. A vingança era mais doce e mais aterrorizante do que ela imaginara. Ela havia acendido um fogo que agora consumia tudo ao seu redor, e ela sabia que, em breve, as chamas chegariam até ela. O anonimato não duraria para sempre. O próximo passo seria o mais perigoso de todos: transformar as sombras da imprensa em luz dura e fria de um tribunal. E para isso, a fonte anônima teria que ganhar um rosto. O seu rosto. O escândalo da Bellatrix. Investimentos tomou conta do noticiário. O que antes era uma investigação lenta e burocrática, transformou-se numa caçada pública. O trabalho de Vicente Alencar, alimentado pelas informações precisas de Lúcia, forneceu ao Ministério Público um roteiro detalhado da corrupção. Mandados de busca e apreensão foram expedidos. A paz na mansão do Lago Sul foi violada por agentes da Polícia Federal que, com uma polidez gélida, levaram caixas de documentos e computadores do escritório do senador. A humilhação foi televisionada. As câmeras registraram o rosto pálido do senador Amaral, tentando manter a compostura, a imagem de poder se desfazendo em tempo real para milhões de espectadores. Para Lúcia, que assistia à cena pela pequena TV de sua cozinha, foi um momento de triunfo sombrio. Em meio ao caos, a dependência de Beatriz em relação a Lúcia se aprofundou. Lúcia era sua rocha, a única, presença calma e constante em um mundo que desmoronava. Elas rezavam juntas, e Beatriz, em seu desespero, via a devoção de Lúcia como um sinal da misericórdia divina. A ironia era tão densa que chegava a ser sufocante. Lúcia oferecia a Beatriz um ombro para chorar, enquanto com a outra mão afiava em guilhotina. Numa noite particularmente difícil, após o advogado da família informar que a delação premiada de um ex-assessor era iminente, Beatriz quebrou. Elas estavam sozinhas na biblioteca,
o lugar antes proibido que Lúcia agora frequentava como enfermeira da alma de sua patroa. Ele só queria proteger a nós. O futuro de Ricardo, soluçou Beatriz, segurando um terço com os nós dos dedos brancos. Cássio sempre disse que o dinheiro da Bellatrix era uma reserva, uma segurança para o futuro político do nosso filho. Ele pegou de quem podia dar, de quem já tinha muito. Ele não roubou dos pobres, Lúcia. Deus sabe que ele sempre ajudou os pobres. Beatriz, tentando justificar os crimes do marido, acabara de confessar a Lúcia o motivo central da corrupção: garantir a sucessão da dinastia Amaral através de Ricardo. Era o futuro dele, o mesmo futuro para o qual o filho de Lúcia era um obstáculo. A revelação cimentou a última lasca de dúvida no coração de Lúcia. Aquilo não era apenas sobre ela. Era sobre a arrogância de uma classe que acreditava poder comprar e vender futuros, decidindo quem merecia um e quem deveria ser apagado. Enquanto isso, nos bastidores, Vicente Alencar e os promotores sabiam que precisavam de mais do que documentos vazados. Precisavam de uma testemunha que pudesse conectar os pontos, que pudesse dar um rosto humano à frieza dos extratos bancários. Precisavam da fonte. A comunicação aconteceu através de Alencar. Ele explicou a Lúcia que os promotores ofereciam um acordo, proteção total e inclusão no programa de proteção à testemunha, em troca de seu depoimento oficial. Era a encruzilhada final: permanecer nas sombras, com sua vingança parcialmente completa, ou dar um passo à frente, arriscando tudo pela aniquilação total da família Amaral, mas também se expondo ao mundo. Ela pensou no seu filho. Que tipo de mundo ela queria para ele? Um onde ela se escondia para sempre, com medo da vingança dos poderosos, ou um onde ela lutou, com as armas que tinha, contra a injustiça que a esmagou? A decisão foi tomada. Alguns dias depois, um oficial de justiça discreto, a paisana, bateu na porta dos fundos da mansão. Ele pediu para falar com Lúcia de Fátima dos Santos. O nome completo soou estranho, formal. Ele lhe entregou um envelope pardo. Dentro, uma intimação. Ela deveria comparecer ao Tribunal Regional Federal para prestar depoimento em uma audiência decisiva do caso contra o senador Cássio Amaral. O papel em suas mãos parecia pesar tanto quanto todo o seu futuro. Era, ao mesmo tempo, uma sentença de morte para seu passado e um passaporte para uma nova vida, embora o destino fosse incerto. Naquela noite, ela arrumou uma pequena mala com seus poucos pertences. Não se despediu de ninguém. Antes do amanhecer, enquanto a casa dos Amaral dormia seu último sono de ignorância, Lúcia saiu pela mesma porta dos fundos por onde entrara pela primeira vez, quase uma década antes. Mas não era a mesma mulher. A menina assustada que viera para a capital em busca de uma vida melhor estava morta. Em seu lugar, caminhava uma mulher grávida, com o destino de uma das famílias mais poderosas do Brasil em suas mãos, a caminho de um tribunal para cumprir a promessa que fizera a si mesma no altar de sua própria dor. A serva invisível estava prestes a se tornar a mulher que todos no país veriam. O dia da audiência nasceu cinzento e úmido, como se o céu de Brasília estivesse prendendo a respiração. O prédio do Tribunal Regional Federal era um monólito de concreto e vidro, um templo moderno da lei que parecia indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam em seu interior. Do lado de fora, no entanto, a atmosfera era de circo. Dezenas de repórteres, cinegrafistas e fotógrafos se acotovelavam, gritando perguntas para a procissão de advogados de ternos caros que entravam no prédio. A chegada da família Amaral foi o clímax da espera. O senador, mais magro e com os ombros curvados, tentava projetar uma dignidade que já não possuía. Beatriz, de óculos escuros e véu, parecia uma viúva em um funeral. Ricardo vinha logo atrás, o rosto uma máscara de arrogância desafiadora que mal escondia o pânico em seus olhos. Eles caminharam pelo corredor de flashes e microfones como se estivessem no corredor da morte. Lúcia chegou por uma entrada lateral, escoltada por 2 agentes federais. Ela não usava seu uniforme. Vestia um vestido simples, de cor sóbria e sapatos baixos. O cabelo estava preso em um coque severo. A gravidez, agora de alguns meses, era uma curva sutil mas visível sob o tecido. Sua transformação era chocante. A figura que antes se misturava às paredes da mansão agora possuía uma gravidade,
uma presença que impunha silêncio. Quando foi chamada para depor, a sala do tribunal ficou em um silêncio profundo. Ao passar pela bancada onde os Amaral estavam sentados com seus advogados, ela não os olhou. Sentou-se na cadeira das testemunhas, as mãos cruzadas sobre o colo, e encarou o juiz. O promotor começou com perguntas simples, estabelecendo há quanto tempo ela trabalhava para a família, qual era sua função. Então ele começou a entrar no cerne da questão. Senhora dos Santos, a senhora alguma vez ouviu o senador Amaral mencionando uma empresa chamada Bellatrix Investimentos? Sim. A voz de Lúcia saiu clara e firme, sem hesitação. O advogado de defesa se levantou. Objeção, meritíssimo. A testemunha está relatando conversas privadas, possivelmente tiradas de contexto. Objeção negada. A testemunha pode responder, disse o juiz, o olhar fixo em Lúcia. Lúcia começou a falar. Com uma calma metódica, ela narrou as conversas que ouvira. Descreveu a noite em que o senador falava ao telefone sobre as transferências, o dia em que Beatriz, em desespero, confessou o nome da empresa e a conta na Suíça. Ela recitou datas, valores e nomes com uma precisão fotográfica que deixou a defesa atônita. Ela não parecia uma mulher movida por emoção. Parecia um arquivo vivo. O promotor projetou em um telão as fotos dos documentos que Lúcia havia tirado. A senhora reconhece estes documentos? Reconheço. Eu os vi na biblioteca da casa. Um murmúrio percorreu o tribunal. Lúcia podia sentir o peso dos olhares da família Amaral sobre ela. Ela se forçou a não encará-los. Então, o promotor fez a pergunta. Crucial. A senhora sabe qual era o propósito desses fundos segundo o que ouviu na casa? Lúcia fez uma pausa. Agora, ela se permitiu olhar para eles. Seu olhar passou pelo senador, cujo rosto estava vermelho de fúria. Passou por Beatriz, que a olhava com uma expressão de traição tão profunda que era quase uma ferida física. E por fim pousou em Ricardo. Os olhos dele estavam arregalados, uma mistura de horror e descrença. Sim, eu sei, ela disse, a voz ainda calma, mas com um novo peso. Dona Beatriz me disse que o dinheiro era uma reserva de segurança, para garantir o futuro político do filho dela, o senhor Ricardo Amaral. A sala explodiu em caos. O advogado de defesa gritava objeção, mas era tarde demais. A ligação estava feita. O motivo estava estabelecido. Na contra-interrogatório, o advogado de defesa foi implacável. Ele tentou pintá-la como uma oportunista, uma ladra que havia fotografado documentos privados. A senhora não passava de uma empregada doméstica, correto? O que a faz pensar que entendeu as complexidades financeiras que alega ter ouvido. Eu não entendo de finanças, mas eu entendo o que eu ouvi. Eu sei o que eu vi. Desesperado, o advogado partiu para o ataque pessoal. Não é verdade, senhora dos Santos, que a senhora teve um relacionamento íntimo com o senhor Ricardo Amaral. Lúcia sentiu uma pontada de dor, mas não vacilou. Sim, é verdade. E não é verdade que ele terminou esse relacionamento para se casar com a noiva dele? Que a senhora foi rejeitada? Ele pressionou a voz gotejando veneno. Esta não é a sua vingança, senhora. A vingança de uma amante desprezada. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Todos se inclinaram para ouvir a resposta. Era o momento que decidiria sua credibilidade. Lúcia olhou diretamente para o advogado e, pela primeira vez, deixou uma centelha de sua dor transparecer. Sim, eu fui rejeitada, ela admitiu, a voz baixa, mas ressoando por todo o ambiente. E quando contei ao senhor Ricardo Amaral que estava esperando um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para resolver o problema. Um arquejo. Coletivo atravessou a plateia. Beatriz levou a mão à boca, o rosto se desfigurando em choque e horror. Ricardo empalideceu, parecendo um fantasma. Meu testemunho aqui não é a vingança de uma amante. Lúcia continuou, a voz ganhando força, a mão se movendo instintivamente para seu ventre. É a promessa de uma mãe. A promessa de que meu filho vai nascer em um mundo onde o futuro dele não pode ser comprado ou descartado pela conveniência de homens como os seus clientes. Ela terminou de falar. O silêncio que se seguiu foi mais estrondoso do que qualquer grito. O advogado de defesa ficou sem palavras. O juiz bateu o martelo, a expressão grave. Lúcia havia detonado a sua bomba final. Ela não expôs apenas um crime de corrupção. Expôs a podridão moral que o sustentava.
O julgamento do senador Amaral tinha acabado de se tornar o julgamento de toda a família. E Lúcia, a serva, a amante, a testemunha, tinha se tornado a juíza final. O veredito veio semanas depois, mas o julgamento público terminou no dia do depoimento de Lúcia. O senador Cássio Amaral foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. A imagem da família, meticulosamente construída ao longo de décadas, foi irremediavelmente destruída. O nome Amaral tornou-se sinônimo de escândalo e hipocrisia. Lúcia, agora sob a proteção do Estado, foi levada para um lugar seguro, longe do circo midiático. Ela assistiu às consequências de seus atos pela televisão em um apartamento pequeno e anônimo, em uma cidade do interior cujo nome ela mal conhecia. Era estranho ver as pessoas que dominaram sua vida por tanto tempo reduzidas a imagens granuladas na tela, suas quedas analisadas por estranhos em telejornais. Um dia, de alguma forma que ela nunca entendeu, Ricardo a encontrou. Ele apareceu na porta dela, sem aviso, parecendo uma década mais velho. O brilho dourado havia se apagado, substituído por um desespero opaco. Não havia seguranças com ele. Estava sozinho. Eu só precisava entender, ele disse, a voz rouca. Por que, Lúcia? Por que destruir tudo? Lúcia o olhou, sem raiva, sem amor. A paixão que um dia a consumira era agora cinza fria. A barriga dela, agora proeminente, estava entre eles como uma barreira física e simbólica. Você destruiu tudo, Ricardo, ela respondeu calmamente. Naquela noite, na casa da piscina, quando você olhou para o seu filho e o chamou de problema, quando tentou me comprar. Naquele momento, você destruiu qualquer coisa que existia entre nós. Ele deu um passo à frente, os olhos suplicantes. Eu posso consertar, podemos ficar juntos. Eu não me importo mais com meu pai, com nada disso. Podemos ir para Pirenópolis, como eu disse. A menção da velha promessa soou patética. Lúcia balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Essa casinha nunca existiu, Ricardo. Era uma fantasia para nós dois. A diferença é que eu acordei. E o nosso filho? Ele perguntou, o olhar caindo para a barriga dela. Eu quero ser o pai dele. Você terá esse direito se lutar por ele. Mas não terá a mim. Eu não sou mais sua. E este filho, ela disse pousando a mão sobre o ventre, ele não vai crescer na sombra da sua família. Ele vai ter o meu nome e vai aprender que o valor de uma pessoa não está no sobrenome que ela carrega, mas no caráter que ela constrói. Ela fechou a porta na cara dele. Foi o fim. Não houve gritos, nem lágrimas. Apenas o clique silencioso da fechadura, selando o passado para sempre. Os meses passaram. Lúcia usou o dinheiro que o programa de proteção lhe deu, junto com a pequena poupança que juntara em anos de trabalho, para comprar uma pequena casa com um quintal. A cidade era tranquila, as pessoas não sabiam de onde ela viera, e ela era apenas mais uma mãe solteira esperando seu bebê. A justiça que ela buscou não lhe trouxe alegria, mas paz. Era uma paz imperfeita, conquistada a um custo imenso, mas era sua. Ela havia desmantelado um império não por poder ou por dinheiro, mas para reivindicar sua própria dignidade. A vingança, no final, não foi o objetivo, mas a ferramenta. A verdadeira vitória foi a libertação. Numa tarde quente de primavera, sentada em uma cadeira de balanço na varanda de sua nova casa, Lúcia sentiu o primeiro chute forte do bebê. Ela sorriu, um sorriso genuíno e luminoso. Olhou para o céu azul, para as flores que começavam a brotar em seu pequeno jardim. O escândalo nacional, o tribunal, a família Amaral, tudo parecia pertencer a outra vida, a uma mulher que ela mal reconhecia. Futuro não era uma mansão no Lago Sul, nem uma casinha de fantasia em Pirenópolis. O futuro era ali, naquele momento. Era o sol em seu rosto, o cheiro de terra molhada e a promessa de uma nova vida se movendo dentro dela. A promessa do altar não havia sido feita por um homem em uma igreja, mas por ela mesma, no tribunal de sua própria consciência. Era uma promessa de sobrevivência, de força e de esperança, e ela a estava cumprindo.